Quero cumprimentar os irmãos com a graça e a paz do Senhor. Gostaria de convidar os irmãos a abrirem as suas Bíblias no livro de Ruth, capítulo 2, e nós estaremos expondo a partir do verso 18 até o verso 23, final do capítulo. Ruth 2, 18 a 23. Diz assim a palavra do Senhor Deus: Tomou-o e veio à cidade, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que lhe sobejara depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. Então lhe disse a sogra: Onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: O nome do Senhor, em cujo campo trabalhei, é Boaz. Então Noemi disse à sua nora: Bendito seja ele do Senhor, que ainda não tem deixado a sua benevolência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Disse-lhe mais Noemi: Este homem é nosso parente chegado, e um dentre os nossos resgatadores. Continuou Ruth a Moabita: Também ainda me disse: Com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Disse Noemi à sua nora, Ruth: Bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. Assim passou ela à companhia das servas de Boaz para colher, até que a cega da cevada e do trigo se acabou, e ficou com a sua sogra. Oremos, irmãos. Ó Deus Santo, Deus gracioso, suplicamos que o Senhor, em sua infinita graça, venha nos conceder o entendimento da Tua Palavra. Sejamos nutridos, fortalecidos, bem como desafiados a andar em novidade de vida. Abençoa-nos, ó Deus, para que a Tua Palavra habite abundantemente em nossas mentes e também em nossos corações. Que os princípios estabelecidos nela sejam norteadores para as nossas decisões, a nossa vida, nossa compreensão, nossa cosmovisão de vida. Assim nós oramos, ó Deus, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. A história agora que nós temos diante de nós é a história da redenção, é a história da intervenção de Deus, é a história de que a fartura se sobrepõe à fome, como nós vimos no primeiro capítulo de Ruth, que havia fome em toda a terra de Israel. E que sabemos muito bem a razão pela qual havia fome em Israel. A fome que havia era o resultado da disciplina do Senhor sobre um povo que havia abandonado a Deus, que havia esquecido-se de Deus e havia andado após outros caminhos. Como consequência, e aí nós vemos com clareza como a palavra de Deus nos diz sobre as bênçãos decorrentes da obediência, mas também nós vemos as maldições, os juízos de Deus decorrentes da desobediência. Se o povo de Deus seguisse após o caminho do Senhor, Deus abençoaria. No entanto, Deus deixa com muita clareza, deixa muito claro para o povo de Deus
olha, no entanto, se vocês se afastarem deste caminho, se vocês começarem a seguir após outros deuses, se vocês começarem a desprezar a minha palavra, tudo aquilo que eu falei, que a forma como eu os abençoaria, agora será exatamente o contrário. Eu falei que vocês iam plantar e iam colher muito. Agora vocês vão plantar e não vai dar nada. Ele fala sobre as diversas maneiras pelas quais Deus haveria de trazer sua disciplina sobre o seu povo. E aqui, de modo inequívoco, é a disciplina do Senhor. Deixa claro também que o período em que isso está acontecendo é o período dos juízes. E quando nós fazemos uma leitura do livro de Juízes, vamos ver exatamente isso. Que o povo vinha, se afastava de Deus, sofria as consequências dos seus pecados. Então, sob o peso da disciplina do Senhor, gemiam, clamavam ao Senhor, suplicavam pela misericórdia do Senhor, e o Senhor mandava um juiz que julgava sobre a terra e que trazia a libertação do povo de Israel do domínio de outros povos, e que julgava e tratava, e havia a bênção do Senhor. Depois, então, quando esse juiz passava, o povo não continuava naquele caminho, eles se afastavam. Portanto, é um livro que fala da graça de Deus enviando um juiz, um líder, mas assim que esse líder saía de cena, como o povo rapidamente se afastava de Deus, e como eles atraíam sobre si mesmos a justa ira do Senhor, as consequências dos seus próprios pecados. E é isso que nós vemos no livro de Ruth. Eles saem, Elimeleque e sua família saem, vão para os campos de Moabe, porque havia fome. Essa fome não é uma questão ocasional, por acaso, porque o clima não está bom, alguma coisa aconteceu. Não, era o juízo de Deus, como Deus havia falado. Agora, nós vemos o exato oposto, a regressão, a restauração, a redenção acontecendo, por sinais visíveis da manifestação da bondade e da graça do Senhor Deus. E nós vemos aqui o que estava acontecendo, quando olhamos ali no versículo 6 do capítulo 1, quando nos diz: então se dispôs com a sua nora e voltou da terra de Moabe, porquanto nesta ouviu que o Senhor se lembrara do seu povo, dando-lhe pão. Portanto, a leitura é: há pão na casa do pão, há pão em Israel. É porque Deus tem sido favorável. É que o Senhor agora tem sido favorável para com o seu povo. Então, nós vemos aqui o histórico, e essa fartura, essa abundância, essa colheita farta, demonstra os tempos de redenção. A fartura que se sobrepõe à fome é a manifestação da graça, do favor imerecido de Deus a pecadores que não merecem. É a misericórdia que se sobrepõe à miséria humana, aquilo que acontece por causa do pecado. É a história do perdão de Deus que se sobrepõe à transgressão da lei. Mas percebam, não são os homens, é Deus. É sempre Deus. Sempre Deus enviou profetas, enviou líderes, enviou juízes. Sempre foi Deus. Não é que os homens fizeram alguma coisa e Deus então e isso resultou em mudança total da sociedade. Não. Foi aquilo que a palavra de Deus diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. É quando o povo reconhece o seu pecado e debaixo
do juízo de Deus, da disciplina do Senhor, clama: ó Deus, tem misericórdia. Deus é gracioso. Se confessarmos, Ele é fiel e justo para nos perdoar. É a história, portanto, que nós podemos ver com clareza a história da redenção. Como podemos ver, eu gostaria de ler Isaías, no capítulo 1, versículo 18, quando nos diz: vinde, pois, e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eles se tornarão brancos como a neve, ainda que sejam vermelhos como o carmesim, se tornarão como a lã. Se quiserdes e me ouvirdes, comereis o melhor desta terra. Se vocês me derem ouvidos, eu vos abençoarei. Vocês comerão o melhor desta terra. E aí é demonstrado com clareza a providência de Deus, Deus sendo gracioso. Promessa: ainda que vocês tenham descido no mais profundo abismo, ainda que tenham transgredido e estejam sofrendo as consequências mais terríveis dos seus próprios pecados, se me buscar, se clamar, se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, sararei a sua terra. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, fizer isto, eu os abençoarei. Esta é a promessa. Percebam, é uma promessa que Ele está dando a uma nação que pecou. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, é o reconhecimento de que não tem nada a oferecer para Deus, não tem como barganhar com Deus para obter perdão, por exemplo, ou qualquer graça, ou qualquer favor. Não há mérito algum por parte dos homens. Mas se o meu povo se humilhar e se converter dos seus maus caminhos, ou haver uma decisão de mudança de coração, de fato e de atitudes, eu abençoarei. Promessas da redenção. É o que nós estamos vendo. Deus agindo favoravelmente. A terra que era do pão não dava mais pão por causa do pecado. Mas se ela torna a ser produtiva, é porque o favor de Deus agora havia alcançado aquela nação, havia alcançado aquele povo. Nós podemos ver também, numa ilustração e numa parábola pronunciada pelo nosso Senhor Jesus Cristo. Se os irmãos puderem abrir lá em Lucas capítulo 15, verso 11 ao verso 24, nos diz: certo homem tinha 2 filhos. O mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajuntando tudo o que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este o mandou para os seus campos a guardar porcos. Ali desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse: quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome. Levantar-me-ei e irei ter com o meu pai, e lhe direi: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. E levantando-se foi para seu pai.
Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra os céus e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vestiu, pondo-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado, comamos e regozijemo-nos. Porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. História da queda, da separação, resultado do pecado, o entristecimento, grande fome. E aí então ele cai em si e diz: eu aqui, desse modo, resultado da minha desobediência, do meu afastamento de Deus, do meu pai. E então ele toma a decisão de voltar. Quantas vezes nós vemos nas Escrituras esse estado de fome, por causa do pecado, por causa da rebelião, por causa das atitudes que os homens têm tomado. Então vemos a rebelião, separação, as consequências, fome. Vemos depois o arrependimento, vemos a redenção, vemos o novilho cevado, vemos uma grande festa, vemos a alegria da redenção, alegria como resultado de ter sido perdoado por Deus, de ter sido aceito por Deus. Mas, quando nós olhamos para o livro de Ruth, nós vamos ver que Ruth, Noemi, ela observa que Deus estava sendo favorável para com a nação de Israel, mas ela não estava experimentando isso ainda na vida dela. O que acontece? Ela, quando chega em Israel, quando chega na sua cidade, as pessoas perguntam, não dizem: não é essa Noemi? E ela diz: não me chame mais de Noemi, me chame de Mara, amarga. Isso é o significado. A minha vida se tornou uma amargura. Me chame de Mara. Interessante que no texto a Bíblia não nos diz que as pessoas agora começam a chamá-la de Mara. Ela se autodenominou Mara pela a vida que ela estava vivendo. Perdeu o marido, perdeu os filhos, saiu cheio embora as lutas e dificuldades que havia ali em Belém, mas saiu cheio de coisas, de bens. Voltou pobre, sem marido, sem filhos. E graças a Deus, ainda com a companhia de uma nora, o que poderia nem ter tido isso, voltado absolutamente só. Mas aqui nós vamos ver a história não somente do favor divino para com o seu povo, mas o favor divino para com a pessoa. Ela experimenta um avivamento pessoal. Ela vai ter a oportunidade de se alegrar, e a sua vida não mais ser uma vida amarga, mas ser uma vida de alegria. Por todo o histórico, ela vai ter muita alegria. A alegria da bondade de Deus na sua vida. Ela está vendo Deus intervindo na sua vida. Mas foi necessário ela deixar os campos de Moabe para que a bênção de Deus a alcançasse nas tendas de Israel, de Jacó. Muitas vezes nós queremos que Deus nos abençoe enquanto estamos nos campos de Moabe. Queremos alegria enquanto estamos tratando de porcos, desejosos de comer as alfarrobas. Desejamos alegria, mas no lugar errado.
nos magoamos, nos ressentimos. Por que, Senhor? O fato é de que, ao estar nos campos de Moabe, Deus não o abençoará. Porque existe um lugar espiritual. Como nós vamos ver fartamente nas Escrituras, os salmistas dizendo: é melhor estar um dia na casa do Senhor, ali na porta da casa do Senhor, do que estar 1000 anos, viver 1000 anos na tenda da impiedade. É melhor você viver um dia com o Senhor, é infinitamente melhor do que viver 1000 anos longe do Senhor Deus. Devemos lembrar também que há um lugar espiritual onde Deus vai dizer: ali ordena o Senhor a sua bênção. Não é em qualquer lugar, não é com os nossos corações de Moabe, no mundo, longe de Deus, e queremos desfrutar da benevolência do Senhor, da bondade do Senhor, da misericórdia do Senhor. Não. Se nós quisermos, precisamos dar ouvidos àquilo que a palavra de Deus nos diz: se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se andarem por este caminho, então eu ouvirei, eu os abençoarei, eu os perdoarei, eu sararei a sua terra, ela será produtiva, ela será uma terra que de fato vai manar leite e mel, uma terra deleitosa. A virtude não está na terra em si, a virtude está no Deus que está ali. Céu só é céu porque Deus está lá. Se Deus não estivesse naquele lugar descrito, ruas de ouro, mar de cristal, e Deus não estivesse lá, esse lugar não seria céu, seria um lugar bonito. Céu só é céu por causa da presença de Deus. E aí nós podemos ver Sadraque, Mesaque e Abdenego, que estavam na fornalha, foram lançados na fornalha, e Cristo estava ali presente. Eu acho que foi uma experiência tremenda de se sentir no céu, porque Cristo estava lá. Então nós podemos perceber, agora, Noemi, ela percebe a bondade de Deus. Ela teve que sair dos campos de Moabe para ir para a terra onde Deus havia dito: ali eu abençoarei. Olhando para as nossas vidas, às vezes estamos longe, nosso coração está no mundo, nosso coração está nos campos de Moabe, nossos olhos estão olhando outro lugar e não a pátria celestial, e não entendemos: por que sou triste? Por que sou tão infeliz? Por que a minha alma se angustia profundamente? É por causa disso. O coração está em outro lugar. Os olhos não estão voltados para a pátria celestial, mas estão voltados para este mundo. Não poderá usufruir os favores de Deus. O favor divino tinha voltado para Israel, mas Noemi só pôde experimentar esse favor quando ela voltou para Israel. Vem. Quantos convites nós vemos da parte de Deus? Vem, vinde. Buscai-me, vivei. Quantas e quantas vezes nós vemos essa palavra do Senhor Deus ao seu povo. Deus, portanto, agora se lembra de Noemi. Ela já não está mais nos campos de Moabe. Deus trouxe alegria onde havia amargor, ressentimento, onde havia tristeza. Agora, alegria. Deus tem sido favorável. Percebam, o problema nunca foi Deus. O problema é o homem, quando anda por caminhos tortuosos.
No verso 18, nós vemos aqui então o narrador dizendo, ligando com o verso 17, esteve ela apanhando naquele campo até a tarde, debulhou o que apanhara, e foi quase um efa de cevada. E naquele dia também, o próprio Boaz preparou algo para ela, um pão com grãos tostados de cereais, alguns, em uma outra tradução, um tipo de polenta, alguma coisa assim, não sei o sabor, né? Mas isso era algo bom. Boaz preparou e dá para ela. E é tão abundante que ela come e se farta, e ainda ela guarda. Não é porque ainda sobrou muito. E ela pensou lá na sua sogra, Noemi, vou levar para ela. E nós vamos ver que de fato ela leva para a sua sogra. E então foi quase um efa de cevada. Agora ela tomou e ele veio à cidade, muda o cenário, estava lá nos campos de Boaz, agora veio à cidade onde estava Noemi, e viu sua sogra o que havia apanhado, também o que sobejara, depois de fartar-se, tirou e deu à sua sogra. O que havia? E aí no verso, nós vemos ali que ela está contemplando, ela está vendo, isto é, a evidência da bondade de Deus alcançando agora a sua vida. A interpretação, qual é a interpretação que ela faz ao ver a provisão de Deus? Então lhe disse a sogra, onde colheste hoje? Onde trabalhaste? Havia vários campos. Já mencionei sobre a prática em Israel de que Deus havia dito, deixem aquilo que cai, não colham, para que os estrangeiros, para que as viúvas, para que os órfãos, para que aquelas pessoas, os pobres da terra, possam ter, e eles trabalhem, arregassem as mangas, trabalhem e eles possam se alimentar. É a provisão divina. Só que nem todos os campos, provavelmente, havia assim aquela, vem com alegria, não, tolerava-se ou deixava ali, mas Boaz tinha uma atitude diferente. E aí, continuando, o verso 18, então ela viu a sua sogra o que havia apanhado. Ela olha, ela contempla. Então ela pergunta, indaga, onde ela colheu, onde ela trabalhou. Mas, ato contínuo, ela expressa uma bênção de gratidão. Bendito seja aquele que te acolheu. Na construção aqui, deixa meio em dúvida se ela está agradecendo e bendizendo a Boaz, aquele que era dono do campo, ou se ela está bendizendo o dono do campo, o próprio Deus. Bendito seja. Há, portanto, uma expressão, ou talvez esse duplo entendimento, no sentido de que bendito seja aquele que Deus tem usado para te abençoar. Bendito seja aquele que Deus tem instrumentalizado para trazer bênção para as nossas vidas. Deus seja bendito, e bendito seja o instrumento que Ele usa também. E talvez essa dupla bênção, esse reconhecimento da providência divina, esse reconhecimento que é expressado através da gratidão, ela está grata a Deus, grata àquele. E então nós vemos aqui que Noemi, ela interpreta e vê os sinais da graça. Nós podemos ver, meus irmãos, sinais da graça de Deus, em
Onde quer que olharmos, podemos ver a bondade do Senhor, a graça do Senhor Deus, e podemos agradecer por isto. Agradecer pelo pão de cada dia, pela vida, pela respiração e por tudo o mais que o Senhor tem nos dado. E nada temos que do alto não tenhamos recebido primeiro, e portanto, ações de graça devem se achar em nossos lábios continuamente, porque não há nada na nossa existência que Deus não tenha feito a provisão. Ingratos são aqueles que não reconhecem a beneficência do Senhor Deus para conosco e não agradece. Às vezes só murmura, só reclama, não sabe agradecer pelo que tem e reclama por aquilo que não tem e que desejaria ter. Quantos são assim? Mas ela percebe a beneficência do Senhor Deus. E agora vemos no verso 19, esse diálogo entre Noemi e Ruth. Bendito seja, então ela adora, bendito seja aquele que te acolheu favoravelmente. E Ruth contou à sua sogra onde havia trabalhado e disse: o nome do Senhor em cujo campo trabalhei é Boaz. Há essa admiração primeira, a gratidão. E lembrar, meus irmãos, ela está agradecendo quando nós reconhecemos a boa mão do Senhor Deus. É o que nos impulsiona, é o que nos leva a adorar o Senhor. Enquanto por que nós estamos aqui? Aqui que você, meu irmão, minha irmã, veio, você consegue perceber a boa mão do Senhor? Você adora o Senhor por aquilo que Ele é? Você louva o Senhor por todos os benefícios que Ele tem feito para com a sua vida? Porque se você não consegue enxergar, a pergunta é: como louvar se eu não vejo a boa mão do Senhor na minha vida? Como adorar se eu não consigo perceber seus atributos santos e perfeitos? Em Malaquias, Deus diz: olha, eu amei vocês. Vocês eram um povo pequeno e eu amei, eu os escolhi. Ele está dizendo sobre culto lá em Malaquias. Em outras palavras, ele está dando a fundamentação porque o povo de Israel deveria adorar e cultuar a Deus, porque Deus os amou. Deus cuida do seu povo. Portanto, aqui Noemi agradece àquele que acolheu, de certo modo, Boaz, mas no sentido absoluto, ela agradece a Deus. Nós devemos agradecer a Cristo. Verso 20, então Noemi disse à sua nora: bendito seja ele do Senhor. Em outra versão, e Noemi exclamou: seja ele abençoado pelo Senhor. Ela como que faz uma bendição, ela bendiz a Deus e deseja a bênção do Senhor sobre a vida de Boaz. E continua dizendo que não deixa de ser leal e bondoso com os vivos e com os mortos. E aqui a ideia é que o próprio Deus, Ele é fiel com a sua própria palavra, para com os vivos e para com os mortos, lembrando-se da sua família. Nós vamos ver mais adiante a questão daquilo que a lei prescrevia sobre o resgatador, e que para suscitar uma descendência àquele que havia morrido. Nós vamos ver, era uma prática em Israel. Na Revista Corrigida nos diz: bendito seja do Senhor, que ainda não tem deixado a sua beneficência, nem para com os vivos, nem para com os mortos. Seja Deus louvado.
que ainda não tem deixado a sua beneficência. Deus é um Deus que demonstra por isso a sua misericórdia. Demonstra que, apesar do povo de Israel não eram merecedores nem de perdão, nem de bênçãos, no entanto, o Senhor tem sido bondoso. Ele não tem deixado a sua beneficência. É Deus que é benevolente, e Ele usa instrumentos como pessoas, circunstâncias, situações para abençoar seus filhos. E depois nós vamos ver aqui, ela vai dizer, disse mais Noemi: esse homem é nosso parente chegado e um dentre os nossos resgatadores. É um ponto central aqui desse texto, a ideia do resgatador. Porque aqui é algo muito importante, porque aponta inclusive para a pessoa de Cristo. Boaz não era o resgatador imediato, não é aquele que tinha a obrigação imediata de ser resgatador. Podemos perceber lá no capítulo 3, no verso 12, que diz: ora, é muito verdade que eu sou o resgatador, mas ainda outro resgatador há mais chegado do que eu. Havia uma questão da relação de parentesco, a questão da própria idade. As pessoas eram, então, esse está na vez, ou é ele que deve ter a prioridade para determinadas coisas. Ele diz: tudo bem, eu estou na fila, mas eu não sou o primeiro. Há um outro resgatador. O que isso nos aponta, meus irmãos, é que Ele é um resgatador. Ele vai ser o resgatador, mas Ele não faz simplesmente pela obrigação legal. Não o faz porque é obrigado. Ele o faz por amor. E isso nos mostra: Cristo veio a este mundo. Não havia nada que o obrigasse a isso. Não havia uma lei que dissesse: Cristo tem que vir, Jesus, o Filho de Deus, tem que se fazer homem. Foi amor. Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Não foram os cravos que prenderam Jesus na cruz, mas foi o seu amor por nós. Ele nos amou. Foi um ato voluntário da parte de Deus. Ele poderia muito bem ter saído. Quantas oportunidades ele teve de, não vou para Jerusalém, eu sei que me espera. Ele foi voluntariamente. Portanto, ele é um resgatador voluntário. Aponta para Cristo. Boaz, ele toma essa decisão. Ele poderia deixa com outro. Não. Ele vai e vamos tratar dessa situação. Você é resgatador, tenha a prioridade. Mas saiba, tem as terras. Você pode cuidar das terras, mas também tem a Noemi e tem a sua nora Ruth. Você tem que ser resgatador completo. Você tem que cuidar. Ele diz: não dá para mim. Mas Boaz, ele é voluntário em sua ação. Algumas coisas que podemos aprender nesse texto, meus irmãos. Ruth, o exemplo de Ruth, de uma mulher piedosa. Você já viu uma mulher amargurada? Que nada presta? Só lamentando? Essa é a figura de Noemi. Ruth não deixou. Ruth não se cansou de fazer o bem a Noemi. Ela não se cansou. Não importa. Quantos se cansam? Principalmente quando o outro parece que não está recebendo bem. Você, puxa, eu estou fazendo de tudo para ajudar, e essa pessoa é tão durona, tão assim, essa situação, e reclamando e falando. Não sabemos se era exatamente isto, mas a amargura do coração não fica só no coração.
A amargura do coração, ela se manifesta exteriormente. Mas vemos aqui Ruth auxiliando, não abandonando, fazendo o bem à amarga Noemi. Aprendemos também, Noemi, ela aprendeu a bondade de Deus por meio de muitas dores. Às vezes nós só conseguimos aprender por contraste. Às vezes, quando a nossa vida parece estar tudo bem, não conseguimos aprender as coisas muito bem. Está bem, não estou... A bondade de Deus, a providência de Deus. Mas quando você está lá numa situação desesperadora, terrível, e aí você vê de onde Deus te tira, e diz, por contraste, você vê, puxa, como Deus foi bom para comigo. Quando você tem tudo e você, assim, Deus, obrigado, porque o Senhor tem feito a provisão. Mas quando você não tem nada, imagina essa situação. Eu já citei várias e várias vezes, porque para mim é um exemplo que ficou marcado para mim. Daquela mulher que todas as vezes que passava em frente à geladeira ficava triste. E por que ela ficava triste? Porque toda vez que ela abria a geladeira só tinha água. E uma irmã percebeu isso e disse, por que você fica triste? E ela disse, eu não percebi, mas acho que sei por quê. É porque toda vez que eu abro só tem água, não tem nada mais. E ela então disse, você já experimentou todas as vezes que passar em frente da geladeira começar a agradecer a Deus? Começar a louvar a Deus? Percebam que eu não vou contar a história toda, mas é uma história que Deus faz a provisão, a geladeira se enche, Deus faz a provisão. Mas percebam que ela precisou passar por aquilo da escassez absoluta para aprender que Deus é o Deus que provê. Às vezes nós não atinamos com isso, porque todas as vezes que nós abrimos nosso armário tem alguma coisa ali, toda vez que abrimos nossa geladeira tem alguma coisa ali, e parece que a vida está dentro da sua normalidade, e às vezes não reconhecemos que é Deus que faz a provisão. Ruth aprendeu, foi necessário isto. Mas vemos também no verso 21, continuou Ruth, a moabita, também ainda me disse, com os meus servos ficarás, até que acabem toda a cega que tenho. Boaz dizendo para Ruth, olha, fique com as minhas servas. E nós vemos aqui o Boaz como protetor, cuidador, aquele que faz a provisão, aquele que redime, mas aquele que está cuidando, protegendo, uma figura de Cristo, apontando para a proteção, cuidado que Ele tem com a sua igreja, como provê, como sustenta, como cuida. E no verso 22, disse Noemi à sua nora, Ruth, bom será, filha minha, que saias com as servas dele, para que noutro campo não te molestem. E nós vemos aqui, e podemos aprender os conselhos dos mais idosos. No livro de Tito, capítulo 2, versículo 3 a 5, nos diz, quanto às mulheres idosas, semelhantemente, que sejam sérias em seu proceder, não caluniadoras, não escravizadas a muito vinho, sejam mestras do bem, a fim de instruírem as jovens recém-casadas a amarem ao marido e aos seus filhos, a serem sensatas, honestas, boas donas de casa, bondosas, sujeitas ao marido, para que a palavra de Deus não seja difamada. Vemos aqui
o conselho da palavra de Deus às mulheres mais idosas. Semelhantemente, e está dizendo aqui, vemos aqui Noemi aconselhando a sua nora como uma mãe preocupada. Mas nisso eu gostaria de falar algumas coisas. Ao dizer, lá na epístola a Tito, ao dizer que as mulheres mais idosas sejam assim e assim, ela está dizendo não somente para serem mestras, para estar falando, mas para viverem. As senhoras mais idosas se vestirem de uma maneira tal que possa dizer às mais jovens: olha, cuidado com a sensualidade, cuidado com isto, cuidado com como você se porta, porque os olhares malignos podem estar sobre você e você está fazendo, ou você está agindo de uma maneira tal que provoque tais olhares. Mas precisa viver. Ou cuidado seja operosa, trabalhadora, seja diligente nos seus afazeres. Mas como dará tal conselho se não é diligente nos seus afazeres? Como poderá dizer e aconselhar se na verdade a sua vida depõe contra aquilo que ela fala? Para que não seja como aqueles que dizem: faça o que eu falo, mas não faça o que eu faço. Mas com autoridade dizer: faça o que eu faço. Tem alguma dúvida? Olhe para mim. Veja o proceder piedoso. Veja a prática da piedade. Não somente de dizer, de orientar, de aconselhar, mas de viver de fato o Evangelho. Portanto, ter vida para falar. Serem mestras do bem. O papel das mais idosas, daquelas que avançaram mais, mas viver de tal maneira que tem autoridade para isto. As jovens, dê ouvido às mais idosas. Às vezes tem gente que não gosta de ouvir. Mãe quer orientar as filhas, não querem. Atentem. Atentar com diligência e atenda aos conselhos piedosos para o bem da sua alma. E no verso 23 nós vemos: assim passou ela a companhia das servas de Boaz. Há bênçãos na obediência, em atender aos conselhos piedosos. Nós vamos ver no desenrolar do livro como Deus abençoou. Era uma mulher recatada, uma mulher obediente, uma mulher que ela poderia dizer: eu não sou de menor não, eu já fui casada, já sou viúva, não me tratem como criança. Não, nós vamos ver que quando termina este capítulo diz: e ficou com a sua sogra. Era uma jovem senhora viúva, mas do lar. Uma mulher que poderia dizer: olha a conduta dela. Ela, portanto, vemos os benefícios da atitude dela, como Deus a abençoou. Atente, pequenos conselhos, dê ouvidos, não deixe que o orgulho e a arrogância impeçam as jovens e os jovens em atenderem os conselhos dos mais idosos, dos pais em primeiro lugar, mas de outros também. Você andará por bons caminhos se der ouvidos
aos bons conselhos de homens piedosos. Que o Deus assim nos abençoe e nos conceda a sua graça. Amém?